Convidei as pessoas a chamarem os procrastinadores que conhecem. Eu espero que você tenha chamado alguém, porque esse assunto é muito, muito importante. A gente decidiu falar sobre isso na segunda-feira passada, em que a gente estava falando sobre o canalha interior que mora dentro de cada um de nós. Eu sugeri esse tema, foi muito bem aceito pelas pessoas que estavam presentes. Então a gente decidiu fazer uma live inteira e exclusiva sobre o hábito de deixar para amanhã o que deveríamos fazer hoje. E que nos traz muito sofrimento, e sofrimento para as outras pessoas também. Por que será que a gente não deixa de fazer isso? Vou provocar vocês, vou pedir para vocês levantarem as mãos. Quem se auto-intitula procrastinador, levanta a mãozinha assim, por gentileza. Gosto de gente honesta, gosto de gente que autorresponsável, que consegue olhar para dentro de si e saber das suas coisas boas e também das suas coisas ruins. É muito bom saber. Muito bom, já vejo mãozinhas levantadas, mais do que uma inclusive, muito bom. Pati Coimbra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mãozinhas levantadas. Se tivesse mais, levantaria mais, né, Pati? Pois é. Procrastinação, uma palavra que vem do latim. Pro, à frente de, crastinus, de amanhã, ou seja, depois de amanhã. É o péssimo hábito, aquela arte que a gente tem de deixar para amanhã o que devia fazer hoje. Todo mundo faz isso, todo ser humano faz isso, por mais que você não admita, embora tenha muita gente honesta aqui na sala, eu gosto disso. Muitas mãozinhas levantadas, todos participando e dizendo: eu sou o procrastinador, eu procrastino mesmo. E eu também levanto a minha mãozinha porque eu gosto de coerência e honestidade. Todos nós procrastinamos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é uma arte que a gente faz e existem explicações fisiológicas, antropológicas, psicológicas para a gente procrastinar. A ideia é falar hoje do porquê que a gente procrastina, incluindo todas essas razões que a gente sabe que existe, né, de onde a gente veio, por que a gente faz isso, tem muito a ver com o lance emocional também. Obviamente que não pra gente se esconder atrás disso. Kátia Bovediano, olha, minha amiga de colégio, de ensino médio, tudo bem, Kátia? Que bom ter você aqui. É um assunto que interessa para você também. Pois bem, a ideia não é justamente a gente se esconder atrás disso. A gente procrastina por causa disso mesmo, então tá feita a bagunça e vamos continuar fazendo assim. É justamente o contrário. Quando a gente entende os porquês, entende por que a gente faz ou deixa de fazer, é o jeito da gente conseguir corrigir para poder fazer melhor. Esse é o ponto que a gente tem que entender. É a mesma coisa, a gente tem que ter uma métrica para isso. A gente, quando consegue explicar que a criança consegue captar o porquê não escovar dente leva cárie no dente, não tomar banho pode levar doença, pode levar cheiro ruim, etc., facilita muito a criança engajar e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Entende as consequências. Embora a gente saiba as consequências de procrastinar, a gente tem que ir entendendo o porquê, construir um caminho para melhorar. E embora isso seja um pouco individual, porque cada um é cada um, mas também existe a questão coletiva, que quando a gente percebe os porquês, ajuda bastante. Então existem aquelas coisas que a gente procrastina que não dão tanto impacto na nossa vida. Por exemplo, postergar para arrumar a sua mesa de trabalho, o seu ambiente de trabalho, postergar para colocar a ficha em ordem. Aí começa a criar um pouquinho mais de responsabilidade, isso pode nos dar um pouco mais de problema no futuro. Demorar para transcrever a ficha de um animal no computador, ou mesmo de anotar, e aí a gente vai deixando para depois e acaba se esquecendo. Então, tem coisas mais simples e tem coisas mais complexas. Tem coisas que a gente deixa para depois e que acabam criando um grande problema na vida da gente, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Por exemplo, demorar para dar um laudo para o cliente. Você sabe que isso vai deixar o cliente chateado, mas às vezes a gente acaba fazendo por um monte de razões que a gente vai mencionar agora, e isso acaba impactando, tendo consequências, inclusive consequências graves para a nossa vida profissional. Então isso é muito importante a gente entender como é que a gente pode melhorar esse aspecto. Mas todo mundo em menor ou maior grau acaba procrastinando. Por exemplo, as nossas metas de final de ano, que a gente acaba deixando para depois, e muitas delas ficam engavetadas, e daí vai virando ano, entrando ano, virando ano, entrando ano. Muitas dessas metas acabam sendo deixadas para tão depois que a gente se esquece delas e acaba não fazendo.
E aí isso tem impacto na nossa vida pessoal, obviamente. A gente deixa de ir atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente gostaria, daquilo que a gente merece, inclusive, de coisas boas, porque simplesmente a gente não consegue organizar a nossa vida cotidiana, organizar a agenda e acaba se enrolando com tanto de coisa que tem que fazer. Documentação de imposto de renda. Brasileiro é mestre em deixar para a última semana. Me fala a verdade, se você não deixa isso para a última semana, se você já leva, você já pode levar para o contador em janeiro ou fevereiro, é até o final de abril, todo mundo sabe disso, todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu me prometo que esse ano eu vou levar rápido para não ter dor de cabeça. E acaba ficando para a última semana de abril. Esse ano agora, 2020, foi até um pouco depois, foi para junho, por conta da pandemia, mas a gente acaba deixando sempre para depois. Terminar o nosso TCC, seja de graduação ou de pós-graduação, você vai empurrando com a barriga, depois eu faço, vai empurrando, depois eu faço, e acaba deixando para depois. Aquela dieta que você precisa começar, sempre vira, segunda-feira eu começo, já estamos na terça mesmo, já é quase final de semana, eu não vou conseguir fazer, e acaba virando para a semana que vem, para o mês que vem, para o semestre que vem. Atividade física, mesma coisa. Vai lá, paga a academia, já faz um plano semestral para não ter desculpa, não, porque se pagar eu vou, e a gente enrola e acaba não indo na academia. Deixa para depois, e vira mês, e passa mês, e deixa para depois, e etc. Claro, tem as pessoas que gostam de atividade física como eu, e daí essas coisas não procrastinam. Eu estou dando um monte de exemplo justamente para você entender o que lhe serve. Eu já vi que algumas pessoas já se manifestaram quando eu falei de documentação de imposto de renda. Não, coisa séria eu levo rápido. Tá bom? Não serviu para você este exemplo. Provavelmente outros vão servir, porque o ser humano é procrastinador. Aquela reforma na clínica que você tinha que fazer, arrumar o teu carro, arrumar aquela porta que tá rangendo, fica e a sua mulher fica falando, arruma logo, até o dia que ela perde a paciência, briga com você, daí você fala, eu ia arrumar hoje, mas só por causa de você ter brigado, então também agora não vou arrumar mais. Todo mundo faz isso. A porta de ranger pode ser uma coisa ou pode ser outra. Férias. Veterinário é mestre em postergar férias. Deixa para depois, posterga, procrastina, depois eu vejo, não deu tempo de ver aquela viagem, daí acaba se enrolando, inclusive com problemas emocionais, não faz. Isso também é uma forma de procrastinar. Uma conversa séria com o sócio, uma conversa séria com a mulher, com o marido, com o filho, deixa para depois e deixa para depois, enfim. E aí eu vou respirar um pouquinho e saudar as pessoas que entraram um pouquinho depois. Então a gente está dando os exemplos de procrastinação. Por que a gente procrastina? Agora eu vou começar a falar talvez a parte mais importante para a gente entender por que a gente procrastina. Justamente para conseguir mudar isso, criar estratégias para mudar. Por que a gente procrastina? E aí para entender por que a gente faz isso, a gente tem que voltar de onde a gente veio, lá nas cavernas. As cavernas africanas, as savanas africanas, melhor dizendo, nos deu alguma coisa. Se você pensar, eram 6.000, a gente não tinha muita chance de conseguir sobreviver. A gente não era a espécie mais agressiva, a gente não era o principal predador, enfim, tinha tudo para dar errado. A gente teve que criar algumas estratégias para conseguir sobreviver e chegar até os dias de hoje. Dentre essas estratégias é que a caverna, essa época que a gente viveu nas savanas africanas, nos deu um senso de urgência muito grande. Vou repetir. As cavernas nos ensinaram o que é urgente. E já em paralelo, elas também nos ensinaram que é muito bom economizar energia. Por quê? Porque a gente vivia de atividade predatória, da caça, da pesca, que são atividades incertas. Não é todo dia que você consegue alimento quando você depende de caçar ou de pescar para comer. Às vezes dá tudo certo, você chega com um cordeiro enorme, serve você, sua família e seus vizinhos, faz aquela festa. Às vezes o camarada vinha todo machucado e não conseguia ter nada, às vezes ele nem voltava. Ele morria na atividade de tentar caçar alguém porque virou presa de um outro predador mais forte, mais violento do que ele. Então uma atividade incerta assim fez com que a nossa programação biológica andasse no sentido de que economizar energia é muito importante para a nossa sobrevivência. Então vamos gastar energia para aquilo que de fato interessa para a gente. Junto com esse senso de urgência, ficou perfeito para a gente procrastinar. Por que o senso de urgência?
Porque, de novo, a nossa programação biológica, a nossa genética que nos foi dada a partir dessa época das savanas africanas, foi uma genética de procurar problemas. Quem sobreviveu? O cara que ficava contemplando a natureza, o pôr do sol, ficava tudo bem lá? Ou o cara que ficava buscando, se antecipando a um predador que podia ser mais rápido e mais esperto que ele, matar e comer? Obviamente que foi esse sujeito que sobreviveu. O cara que ficava procurando problema toda hora, que é o que é urgente. Essa programação biológica, genética, nos foi trazida, porque o cara que era mais tranquilão, bom vivan e etc., ele não conseguiu sobreviver, ele morreu. Então a maior parte da genética que a gente tem é justamente de buscar por problemas. E aí entra uma questão, o que não é urgente pode esperar. E se pode esperar, a nossa natureza nos pede para ficar no quentinho, na zona de conforto. Então, se não é para hoje, se não é para agora, se não tem urgência, vamos esperar, porque a gente não sabe se vai ter comida amanhã. Traduzindo isso de uma forma leiga e até lúdica, é dessa forma. Se não precisa ser para agora, deixa que a gente faz para amanhã ou para depois. O ponto, a questão é justamente que a gente faz para depois o quê? Tudo que tem um deadline, agora você me diga se isso não é verdade, tudo que a pessoa fala para você, pode preparar isso aqui para mim para o mês que vem, para o semestre que vem, para o ano que vem. Quanto maior o deadline, maior a nossa tendência a procrastinar, a deixar para depois. Justamente por quê? Porque o cérebro foca aquilo que é urgente e aquilo que não é urgente pode esperar. Então eu posso assistir televisão, posso deixar para amanhã. E aí, essa questão de não ter alimento nos trouxe justamente essa bagagem genética. Aí entra a questão da documentação do imposto de renda, de entregar o TCC por escrito que eu mencionei, de programar suas viagens de lazer, nada disso é urgente. Então a gente acaba sempre deixando para depois. Então essa é uma explicação antropológica para a questão da gente procrastinar. A gente é treinadinho do ponto de vista biológico, da nossa genética, de deixar para fazer depois. Por quê? Porque assim a gente tem energia para focar no que é urgente. Pode aparecer um predador diante de mim, querendo me matar, querendo me comer. Óbvio, o predador era naquela época das savanas africanas. Hoje o predador é outro. Hoje tudo que é urgente é outra questão. Mas é nisso que a gente foca. O que é muito urgente hoje em dia, por exemplo? Emoções negativas. E aí, de novo, eu vou chamar sua atenção. Muito bom que você esteja aqui até agora. Já estou vendo mais uma porção de gente entrar. Meu amigo Guilherme Monteiro, seja bem-vindo. Meu amigão João Henrique de Aguiar. João, se eu puder, eu te ligo acabando a live para a gente conversar. O Evandro Rosa, enfim, todas as pessoas que entraram agora. Então a gente procrastina por quê? Por uma questão antropológica. O nosso cérebro é treinado para ver o que é urgente, porque o que não é urgente pode esperar. Então a gente acaba gastando menos energia e segurando a energia para resolver o que é urgente. Aí presta atenção, se o cliente que reclama, aquele cliente que você sabe que vai fazer estardalhaço, que vai reclamar na sua recepção, que vai botar seu nome nas redes sociais e etc., se a gente não resolve os problemas desse cara antes do cliente que é bonzinho. Você tem 2 laudos para fazer, os 2 estão atrasados. De qual você vai terminar primeiro para poder entregar? Justamente do cliente que pode te dar problema, por causa desse senso de urgência. O cliente que é mais bonzinho, que é mais... que você consegue levar mais na conversa, puxa, aconteceu um imprevisto, etc., a gente acaba deixando para depois. Infelizmente, esse é o comportamento da maioria das pessoas. Óbvio que eu estou dando exemplo da nossa classe veterinária, mas serve também para as outras pessoas. E aí eu me referi à questão das emoções. Lembra, tudo o nosso cérebro processa primeiro do ponto de vista emocional, porque é muito mais importante do que as questões racionais. Então, se a gente tem emoções positivas e negativas, isso é dividido mais por uma questão do quanto a gente gosta ou não de sentir determinada emoção. Por quê? Todas as emoções têm o seu papel fundamental. É a partir do que eu sinto que eu tenho liberação hormonal para ter reações corporais fisiológicas para me colocar em ação para resolver alguma coisa. Vou repetir.
As nossas emoções são processadas primeiro, justamente porque são elas que ativam o eixo hipotalâmico hipofisário para que a gente libere hormônios, prepare o nosso corpo para que ele reaja fisicamente para nos preparar a uma ação. Então, cada emoção que a gente sente libera, orquestra uma liberação hormonal que nos prepara para determinadas ações. As emoções negativas, aquelas que a gente não gosta de sentir, ansiedade, medo, culpa, raiva, tristeza, preocupação, irritação, elas são sempre muito mais intensas do que as emoções positivas, alegria, calma, otimismo, motivação, engajamento. Então, se você tem o mesmo episódio, o mesmo cenário, e eu sempre comparo da seguinte forma, talvez você já tenha perdido uma nota de R$50, voou da tua mão, você gastou com o que não precisava, você perdeu R$50 de alguma forma, óbvio que isso vai evocar uma emoção negativa em você. Da mesma forma que se você achar uma nota de R$50, vai provocar uma emoção positiva. O ponto é que a intensidade da emoção negativa pelo mesmo evento, ela é sempre muito mais forte do que a intensidade da emoção positiva. Também por uma questão antropológica e biológica, claro. Porque o medo e a raiva, que são as nossas duas emoções básicas que nos trouxeram até aqui, elas têm que ser mais intensas. Porque quando é que elas eram evocadas? Quando tinha um predador diante da gente. Então a gente tinha que agir de forma muito mais intensa. Por isso, sentindo medo, tristeza ou raiva, a intensidade é muito maior do que quando a gente sente uma emoção positiva. E aí entra a questão que a emoção negativa, via de regra, cria um senso de urgência na nossa cabeça. Vou repetir, toda emoção negativa que a gente evoca cria um senso de urgência na nossa cabeça. De novo, por quê? Porque são as emoções negativas que nos trouxeram até aqui. É o medo do predador que fez o camarada lá nas savanas africanas ficar procurando as coisas e arrumar um jeito de escapar. Se ele não tivesse medo, a gente tinha todo mundo morrido lá, não tinha chegado até aqui. Onde eu quero chegar com isso? Que se eu falei que o nosso cérebro tem uma programação biológica para enxergar o que é urgente e deixar para depois o que não é urgente para economizar energia, e a emoção negativa cria um senso de urgência na nossa cabeça, o ponto é que as pessoas que têm mais dificuldade de lidar com emoções negativas são as pessoas que mais procrastinam. Então eu vou chamar a sua atenção agora. Se você procrastina bastante, e agora entra uma meia-culpa, uma reflexão de você mesmo, se você procrastina bastante e se você sente que você deveria fazer as coisas com mais agilidade, entregar antes do prazo para poder se ver livre das suas responsabilidades daquele momento e evocar aquela sensação, aquela emoção de graças a Deus estou livre disso, e você sente que você procrastina muito, talvez a questão seja justamente a sua dificuldade de lidar com emoção negativa. Porque, obviamente, do ponto de vista emocional, todo mundo tem o que é chamado pelos psicólogos e especialistas nesse assunto de set point emocional. Set point emocional é o quê? O ponto estratégico onde você gerencia as suas emoções. Ou seja, todo mundo tem momentos bons e momentos ruins durante o dia, durante a semana, durante a quinzena e etc. Só que algumas pessoas elas demoram mais tempo para ficar brava, para ficar com raiva, para ficar triste, para ficar ansiosa ou para ficar com medo. Outras pessoas ficam mais aborrecidas mais rapidamente. Assim como certas pessoas, quando estão aborrecidas, e por aborrecido entenda todas as emoções negativas, pode ser medo, culpa, tristeza, raiva, angústia, ansiedade. Quando você está aborrecido, tem pessoas que digerem isso de forma mais rápida e elas conseguem sair daquele processo, e tem outras que demoram muito tempo digerindo. Alguém falou alguma coisa que você não gostou, ou você está passando por um problema que está te dando medo, cagaço, você tem que resolver, você não sabe o que vai acontecer. Ou você está chateado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa. Tem gente que consegue não ficar pensando nisso e outras pessoas ficam digerindo. O estômago fica fazendo assim, sobe aqui um bolo
ruminal e volta para o rumen, a gente fica digerindo muito tempo, assim como tem pessoas que têm uma intensidade emocional muito alta, quando estão felizes, estão muito felizes, querem abraçar todo mundo, querem contar para o mundo que as coisas vão bem e querem transmitir esse otimismo. Quando elas estão com raiva, elas querem matar um. Quando elas estão tristes, vira uma nuvem negra em cima delas, elas ficam chateadas por muito tempo. E tem outras pessoas que são mais ponderadas do ponto de vista de intensidade emocional. Então o nosso set point emocional é uma curva, uma curva de sino. Imagina um sino invertido, com a boca para baixo. E se a gente avalia no eixo Y a ansiedade e no eixo X o desempenho, porque a ansiedade, por exemplo, que é uma emoção tida como uma emoção negativa, ela é extremamente necessária para você produzir. A gente precisa de um certo grau de ansiedade. Então, observando o gráfico, se a nossa ansiedade está muito baixa, o nosso desempenho também é baixo, porque a gente evoca emoções como tédio ou como ócio, por exemplo. No outro ponto da curva, se a ansiedade está muito alta, isso também diminui a nossa produtividade, porque daí, obviamente, você começa a ficar com a pressão arterial muito aumentada, a frequência cardíaca muito aumentada, pupila dilatada, respiração ofegante. Isso é contraproducente. Então as pessoas que conseguem trabalhar mais, elas estão exatamente no ponto, no pico do ponto ótimo entre ansiedade e desempenho. Então a gente precisa de um pouco de ansiedade para poder trabalhar. E aí está a chave da questão. E já fazendo um parêntese, por isso que as pessoas que fizeram, o que tem feito o Evovet, foram 2 edições até agora, onde a gente ensina ferramentas de inteligência emocional justamente para você controlar a ansiedade, gerenciar melhor as suas emoções, elas aumentam significativamente a produtividade. Então os depoimentos são assim: melhorei 81% o meu foco, diminuí 56% da minha ansiedade, coisas que a propósito a gente consegue medir na prática, e é importante a gente medir para poder ter aquele senso de que o que a gente está tentando fazer para melhorar está funcionando ou não está funcionando. E claro que isso impacta também na questão financeira. Se eu estou mais produtivo, eu vou ganhar mais, eu vou produzir mais e vou ganhar mais. Fechando o parêntese. Então o ponto é, as pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as emoções negativas são as pessoas que tendem mais a procrastinar. Por quê? Porque a emoção negativa cria um senso de urgência. A mesma coisa que você, por exemplo, se lembrar de algum episódio, você tem que resolver alguma coisa importante do seu trabalho ou da sua vida pessoal. Você recebe uma notícia que te deixa muito preocupado, ou uma notícia que te deixa com muita raiva, ou você fica muito triste. Você consegue digerir aquilo e continuar fazendo o que você precisava com toda a atenção e foco do mundo? Ou você dispersa e deixa aquela atividade que, embora importante, você, não, depois eu resolvo isso, não vou ter cabeça para resolver. É a frase que muitos de nós dizemos numa situação como essa. Está fazendo um trabalho importante ali, profissional ou pessoal, recebe uma notícia de alguém que te deixa muito puto, muito triste ou com muito medo, e aí, puta, eu não consigo mais desenvolver aquela atividade. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de lidar com emoção negativa, que criou aquele senso de urgência. O meu cérebro fala para mim, aquele canalha interior que a gente mencionou na semana passada, que eu disse para vocês, dê nome para ele. O que ele te fala? Deixa essa atividade para depois, porque agora apareceu alguma coisa muito mais urgente para a gente lidar. Então, se faltar energia, é a cabeça antropológica do cérebro. Se a gente não tiver energia, é melhor que a gente resolva isso aqui que é mais urgente agora. Ou seja, aquela emoção negativa. Você está muito triste, vai para o quarto e dorme. Você está muito bravo, você vai ter que gerar energia para xingar alguém, para descontar em alguém. Você está com muito medo, você vai ficar todo trêmulo e não vai conseguir resolver aquela atividade. Claro que eu estou criando um cenário extremista e agudo, mas do ponto de vista crônico é isso que acontece com muitos de nós, porque quando a gente não gerencia as emoções negativas, isso vai cronificando. A gente passa a viver
no que a gente chama de zona de sobrevivência emocional, evocando apenas esse tipo de emoção: medo, raiva, culpa, tristeza, ansiedade, angústia, preocupação e etc. E aí a sua produtividade vai caindo. Claro que não de uma forma abrupta, como eu mencionei agora, mas também é pela mesma razão. Se você tem dificuldade para gerenciar suas emoções negativas, a tendência é que você procrastine mais do que as outras pessoas, por essas razões antropológicas que eu acabei de mencionar para você. Então, quando a gente consegue entender esse porquê, facilita. E aí, como eu disse para vocês, todo mundo tem o seu próprio set point emocional. O que é isso? Como o seu cérebro processa as emoções quando você está tranquilo. Tem um pesquisador da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, chamado Richard Davidson, que pesquisa muito isso. E ele tem um teste que, aliás, a gente faz uma parte dele no Evovet, que é justamente para você identificar qual é o seu set point emocional. Você tem uma tendência a evocar mais emoções positivas ou negativas? De novo eu disse para vocês, o normal é o centro, onde você tem momentos bons, momentos ruins, você gerencia aquilo e passa um dia bom. Mas tem algumas pessoas que têm mais tendências a evocar emoções negativas ou a ficar mais tempo nas emoções negativas. Então, com 3 perguntas, a gente consegue mais ou menos identificar na gente mesmo. Essas 3 perguntas eu vou fazer para você agora. Primeira pergunta: quão rapidamente você se aborrece com as situações? Você é uma pessoa que alguma coisa ali, você está trabalhando, não deu certo, lá a ponta do lápis quebrou, a secretária te atrapalhou no momento que você estava transcrevendo a ficha de um animal, ou você não está conseguindo canular um paciente? Pensa aí, rapidamente você já fica estourado, o saco cheio, triste, com medo, ou você leva mais tempo para evocar esse tipo de emoção? É a primeira pergunta: quão rapidamente você se aborrece com as coisas? A segunda pergunta: com qual rapidez você consegue digerir emoções negativas? Quer dizer, se é daquelas pessoas que quando fica bravo, você passa o dia inteiro ruminando o que a pessoa falou para você, que você não respondeu, que você devia ter falado isso, como é que ela pode ter feito isso com você, etc. Ou passou, vamos para a próxima e está tudo certo? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta: qual é a sua intensidade emocional? Você costuma sentir emoções muito intensas? Quando você está com raiva, você está muito bravo. Quando você está triste, você está muito triste. Quando você está feliz, você está muito feliz. Ou a intensidade das suas emoções é um pouco mais equilibrada? E aí, a partir dessas respostas suas, você mais ou menos vai saber qual é o seu set point emocional. E a propósito, esse pesquisador, ele coloca a questão numa outra perspectiva muito mais interessante, que é o que a gente trata bastante no Evovet. As pessoas que conseguem digerir mais rapidamente as emoções ruins, que demoram mais para se aborrecer, ou que não têm uma intensidade emocional muito alta, elas tendencialmente evocam mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo, essa área do cérebro logo abaixo da testa, atrás da testa, melhor dizendo, no córtex, no hemisfério esquerdo. Vou repetir. Então, as pessoas que ruminam menos tempo as emoções negativas, que demoram mais tempo para se aborrecer e que têm intensidades emocionais um pouco mais equilibradas, tendem a evocar sinapses no córtex pré-frontal esquerdo. As pessoas que ruminam emoções por muito tempo, como algumas pessoas já disseram aqui nos comentários: eu rumino mais tempo, eu fico bravo por mais tempo, eu demoro para digerir as coisas, ou eu fico aborrecido com qualquer coisa, ou a minha intensidade emocional é muito forte, tendencialmente elas evocam mais sinapses no córtex pré-frontal direito, área abaixo da testa, no hemisfério direito. A questão aqui é entender o seguinte: o nosso controle emocional, o nosso foco, o nosso planejamento, nosso filtro de distrações é justamente em qual região do cérebro? Córtex pré-frontal esquerdo. Vou repetir então. A área onde a gente controla as emoções, a área onde a gente
consegue se livrar das distrações. Portanto, quando a gente consegue ficar mais focado, a área onde a gente faz o nosso planejamento é justamente no córtex pré-frontal esquerdo. Por isso as pessoas que demoram menos tempo para digerir uma emoção ruim ou que lidam melhor com emoções ruins procrastinam menos. E aí você vai concluir o óbvio comigo. Então não tem nenhuma atividade que eu possa fazer para poder evocar mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo, porque daí eu vou controlar melhor minhas emoções. A tendência é que eu procrastine menos. Tem algumas atividades que ajudam a fazer isso. Eu vivo citando essas atividades. Meditação é a primeira delas. Meditação é uma ciência hoje em dia. Os monges que meditam fizeram um estudo científico muito legal com eles, colocaram em máquina de ressonância magnética funcional. Eles têm esta área muito maior, morfologicamente maior, porque a gente sabe que existe a neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro, à medida que a demanda por neurônio aumenta, a gente fabrica mais neurônio e manda para aquela região que está necessitando de mais neurônio. Portanto, a meditação, que é justamente o controle dos seus pensamentos, controlar, você escolhe onde focar os seus pensamentos, é justamente aumentar a sinapse no córtex pré-frontal esquerdo. À medida que neurônios vão sendo formados, eles vão sendo enviados para essa região a ponto de aumentar morfologicamente a área de pessoas que meditam com certa frequência todos os dias da vida, como é o caso dos monges. Isso é muito louco. Por quê? Porque algumas pessoas falam, mas eu não consigo meditar. Por que você não consegue meditar? Ah, porque meu pensamento divaga muito. Mas meditação é justamente o exercício de você escolher focar o pensamento em alguma coisa, perceber que ele divagou, trazer ele de volta. Isso é meditar. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, focar o pensamento na respiração, que é o que a maioria das meditações fazem, é justamente eu presto atenção na minha respiração, percebo que eu fui buscar aquele boleto que eu tenho que pagar amanhã, a escola das crianças, o cliente que está me cobrando. Opa! E aí eu volto com o meu pensamento consciente para o meu processo de respiração. Isso faz com que haja como se fosse um botãozinho no cérebro de liga e desliga. Esse botão de liga e desliga já foi comprovado com técnicas também de ressonância magnética funcional, com as pessoas meditando dentro do tubo de ressonância. E obviamente, vocês sabem que esse tipo de exame é justamente para observar a área de maior circulação, que é justamente a área onde a gente está evocando as maiores sinapses. Então, no processo de meditação, as pessoas só tinham que apertar um botão. Meu pensamento divagou, para os pesquisadores observarem. Agora eu trouxe de volta para respiração. Divagou de novo, aperta um botão. Trouxe de volta para respiração. Aperta outro botão. E os caras comparavam cada botão que estava sendo apertado com qual área do cérebro que estava sendo mais iluminada, né, pelo consumo de glicose. E aí eles perceberam que justamente você focou na respiração, você evoca mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo. Teu pensamento divagou, suas sinapses vão para outro ponto. Você percebeu que divagou, traz de volta para cá. É como se ficasse um liga e desliga de disjuntores. E esse exercício de ligar e desligar disjuntores é capaz por si só de aumentar a quantidade de sinapses, inclusive o tamanho do córtex pré-frontal esquerdo, que eu vou repetir. É a área de planejamento, é a área de foco, é a área de controle emocional, é a área onde você controla as suas distrações. Portanto, você passa a digerir melhor emoções negativas, então você passa a procrastinar menos. Outra área que também vai ativar essa região e ainda mais vai ativar... Outra atividade que vai ativar o córtex pré-frontal esquerdo e que também vai ativar o sistema parasimpático, que também faz parte do controle emocional. A gente sabe que o sistema nervoso simpático ele faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração, aumenta a pressão arterial, dilata a pupila, porque é justamente o sistema que nos coloca em estado de alerta, de atenção. O parasimpático é justamente aquele que é ativado no período pós-prandial, quando você está dormindo, quer dizer que você não precisa daquela atenção toda, daquele senso de urgência.
Então todas as atividades que aumentem a atividade do nervo vago, do parasimpático, também ajudam no controle emocional, porque é uma via de mão dupla. O fato de diminuir pressão arterial, diminuir frequência cardíaca, diminuir o drive respiratório, todas as ações causadas pelo parasimpático também ajuda a controlar as emoções. Então qual a atividade? Exercício físico. Você precisa de exercício físico diário. Eu sei que você já sabe, mas você procrastina para fazer exercício físico. Só que se você fizer exercício físico, você vai procrastinar menos. Olha que louco isso. Eu enrolo para fazer exercício físico, para ir para academia, porque eu procrastino. E se eu for para academia e fizer exercício físico, como mando figurino todo dia, meia horinha por dia, a tendência é que eu procrastine menos também nas outras atividades. Eu passo a ficar mais produtivo. Então eu citei 2 atividades, meditação, exercício físico. A terceira, oração. Se colocar diante do Criador, dobrar o seu joelhinho no chão, olhar para Deus e colocar o seu espírito diante de Deus. Isto também ajuda a controlar as emoções e, portanto, você passa a ficar mais produtivo. Isso já não é empírico, é científico também. Então, eu te dou aqui 3 dicas para você reduzir a procrastinação: meditação, exercício físico e oração. Isso ajuda bastante, isso é muito, muito importante. Se a gente parar, uma curiosidade, né? As pessoas que têm lesão no córtex pré-frontal esquerdo, elas procrastinam mais e elas têm menor controle das emoções. Mais ou menos parecido com as pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, cujo diagnóstico está aumentando esplendorosamente, infelizmente, em crianças e em adultos também. Essas pessoas que têm o TDAH, elas utilizam menor sinapse no córtex pré-frontal esquerdo. Então as informações se cruzam de novo. A gente precisa cuidar evocar mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo fazendo essas questões. E procrastinar menos é uma questão também de alguns seres avantajados biologicamente por genética. Já citei aqui o teste do marshmallow. Talvez se você colocar no YouTube você vai ver alguns desses testes que originariamente ele foi feito por um pesquisador chamado Walter Mischel na década de 1960, que ele colocou crianças de 4 a 5 anos de idade e ele oferecia um marshmallow. Por que marshmallow? Porque é um doce, toda criança gosta de doce. Se fosse no Brasil, talvez fosse outro doce. Daí o teste ficou conhecido como teste do marshmallow. O que ele fazia? Ele deixava a criança lá com uma câmera filmando e dizia para a criança: olha, você pode comer esse pedacinho do doce aqui e o tio vai sair um pouquinho, daqui a pouco o tio volta, daqui uns 10 ou 15 minutos. Se você não tiver comido, eu vou te dar 2 deste doce aqui. Então você pode comer agora, mas daí vai ser só um, ou você pode esperar o tio chegar e aí você vai ter 2 e ficar filmando a criança. Se colocar no YouTube, eles reproduziram isso agora nos dias de hoje. Tem um monte desses testes, é super legal. Por quê? Porque o resultado foi que 30% dessas crianças, elas conseguiam postergar a gratificação. O que é isso? Esperar o tio voltar para comer 2 pedaços do doce. 70% das crianças metia as caras e comia logo aquele pedaço. Eu prefiro só um agora do que 2 depois. Aí eles acompanharam essas crianças todas e o resultado, durante a fase de adolescência, durante a fase adulta, inclusive de trabalho, e acompanharam sobre diversos aspectos. Eles foram destrinchando esse estudo e esse estudo ficou muito, muito conhecido. É muito legal. Resultado foi que essas crianças, esses 30% que conseguiam buscar estratégia cerebral para não comer aquele pedaço doce, parêntese, o que eles faziam para não comer? O que essas crianças faziam? Isso ficou muito claro a partir das filmagens. Mudava o foco. Não olhava para o doce. Então as crianças ficavam tipo, assim, olhavam para o doce, sentia aquele cheiro de tentação, eu não tô te vendo, e deixava para lá. Então elas conseguiam se distrair. O que seria se distrair? Focar em outra coisa que não no pedaço do doce,
para poder ganhar 2 daquele num pouco mais tarde. Ainda usando o parênteses que eu pedi para vocês, você falar 10 a 15 minutos para uma criança de 4 anos de idade é uma vida para ela, não sabe quanto vai levar, e ainda assim elas conseguiam manter dessa forma. Pois bem, eles acompanharam essas crianças até a idade adulta. Sabe qual foi o resultado? Essas crianças, esses 30% que conseguiam focar em outra coisa para fugir da tentação, foram crianças que tiveram muito menos problemas com drogas, menos problemas de gravidez na adolescência, menos doenças sexualmente transmissíveis, porque a tentação com 4, 5 anos é o doce. Com 13, 14, 15 a tentação é outra, que continua com 20, 30, 40. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando. E crianças que, inclusive, mantiveram maior grau de relacionamento social, que cultivavam mais amizades, e crianças que ganhavam mais dinheiro e que conseguiam economizar mais dinheiro. Então, o ganho para quem consegue não procrastinar ou focar a atenção naquilo que é importante, porque a gente está falando da mesma coisa, postergar a recompensa de alguma coisa. No caso, quando você procrastina, eu não faço o trabalho TCC agora para fazer depois, eu estou querendo a recompensa para agora. Então eu vou esticar a minha pança em frente da televisão, eu vou comer, eu vou viajar, eu vou passear, eu vou me divertir, para depois ter que trabalhar. As crianças faziam exatamente o contrário. Eu vou segurar essa onda aqui de comer o doce agora para ter 2 doces depois. Então a gente está falando da mesma coisa. Procrastinar ou não tem a ver com o quanto você consegue postergar a gratificação. Essas crianças, inclusive, conseguiam guardar mais dinheiro, economizar mais. Por quê? Porque se você procrastina muito, eu sou capaz de apostar o dedo da minha mão direita que você também sofre mais com não comprar uma promoção que você não precisa, não passar o cartão numa compra que você não precise. Por quê? Porque está ligado à mesma área do cérebro, que é justamente você conseguir postergar a recompensa. Então ficam as dicas aqui de como você pode evocar mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo, porque essa é a tendência. E também procrastinação tem a ver com uma outra coisa, que é a última das causas que eu vou citar, que é a autoestima. Então, se você tem mais dificuldade em não procrastinar, é possível, eu não estou dizendo que aconteça isso com você, porque obviamente pode ter uma causa maior aqui, menor ali, etc. Mas tendencialmente as pessoas que têm autoestima baixa são as que mais procrastinam também. Por quê? Porque entra no sistema de crenças. O que é ter autoestima baixa? Não se trata de me achar feio ou bonito, não é relacionado ao físico. A autoestima é relacionada à crença em relação à minha capacidade. Se eu acredito que eu sou capaz ou que eu deixo de ser capaz de fazer algo, ou de me empenhar para fazer algo, ou de fazer alguma coisa acontecer. Por quê? Porque se você tem muitas crenças limitantes, portanto, autoestima baixa, quer dizer, eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de fazer isso não é para mim, e etc, etc. Então aí entra uma questão do sistema límbico, justamente, de garantir que você não se esforce por alguma coisa que você não acredita que vai alcançar. Faz sentido isso para você? Inconscientemente, se eu acho que eu não tenho capacidade para desenvolver determinada atividade, o meu próprio subconsciente fala para mim, então não faça. Partindo daquela mesma premissa de que a gente vive em função de energia e que a gente, na época das savanas africanas, não tinha comida à vontade, então se a gente não acredita que a gente vai conseguir, deixa para depois. E aí eu também quero provocar você, se tem alguma atividade na sua vida que você está deixando para depois há muito tempo, algum sonho que você queira correr atrás, montar a clínica, desenvolver outra atividade, mudar de área, ou etc., ou qualquer outra coisa de vida pessoal, investigue se você realmente acredita que você é capaz de desenvolver aquela atividade. Vou repetir isso, se você está procrastinando há muito tempo, enrolando para fazer certas coisas que você sabe que você precisa para a sua vida pessoal e ou profissional,
questione-se se você de fato acredita na sua capacidade de fazer aquilo acontecer, de obter aquele resultado, ou etc. Ou ainda, um pouco mais além, se você acredita que você merece aquilo. Sim, porque muitas vezes, pelo fato de não lidarmos bem, especialmente com a culpa, a gente acaba introjetando essa emoção de forma muito forte. Então, culpa é diferente de arrependimento, só para a gente fazer um cenário mais interessante aqui. Arrependimento é quando eu me arrependo de ter feito alguma coisa que fez mal para mim. Culpa é quando eu me arrependo de ter feito alguma coisa que fez mal para terceiro. Então, um exemplo prático. Cheguei tarde em casa, deixei o sapato jogado pelo chão do quarto e dormi. Aí, de madrugada, eu acordei para ir no banheiro, tropecei no sapato e me machuquei. Então, eu me arrependi de não ter guardado o sapato ontem, a hora que eu cheguei. Se meu filho ou minha filha levantou no meio da noite e tropeçou no sapato e se machucou, daí eu me sinto culpado de não ter guardado o sapato. É importante a gente entender isso. E quem não lida muito bem com culpa acaba introjetando uma questão que vira autossabotagem. As pessoas que, por criação ou por erro de interpretação de religiosidade, isso é muito comum em diversas religiões, as pessoas acabam introjetando muito a culpa, e daí quem é culpado não merece ser premiado, merece ser punido. Então o nosso próprio inconsciente, subconsciente, acaba fazendo coisas que postergam o nosso objetivo de ser alcançado, porque a gente é culpado, então a gente não merece aquilo. Então inconscientemente, pessoas que têm muita culpa, que não conseguem lidar bem com ela, acabam tendo dificuldade de fazer as coisas e também procrastinam mais. Eu sei que é um assunto extremamente complexo, mas é um assunto também muito, muito importante da gente lidar. E aí, pra gente terminar, tem mais aí uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, eu vou propor uma atividade para você fazer na sua casa, que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que é bem legal. Você vai pegar um papel, pode ser um papel em branco, aí você vai dividir em 4 partes assim, e aí você fica com 4 quadrantes. Aí você vai ter o quadrante superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Nesse quadrante aqui, você vai escrever as ações que são urgentes e que são importantes de você desenvolver. Aquilo que é o incêndio que virou. Você demorou tanto para fazer que virou uma crise. Então, tudo que for nesse aspecto pessoal e profissional, urgente e importante, você vai anotar ali tudo o que você tem que fazer. Coisa que acabou ficando para depois e agora virou um incêndio que você tem que apagar. Questão de má gestão de tempo. Você demorou, você enrolou, você não conseguiu gerenciar direito e aí está lá pendente. São essas pendências. No quadrante superior direito ao lado, você vai escrever as ações. Então aqui urgente e importante, aqui não urgente e importante. Coisas que você ainda tem tempo hábil para fazer, que você consegue se programar para fazer, mas que são importantes para a sua vida. O que entra aí? Cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de desenvolvimento profissional, coisas que você consegue programar. No quadrante inferior esquerdo, nesse de baixo aqui, você vai escrever aquilo que é urgente e não importante. Quais coisas são essas? Por exemplo, pessoas que pedem atenção e que querem atenção na hora, telefonema que a secretária fica passando para você e que ela podia resolver ou que podia deixar para depois, ou simplesmente anotar o recado, reuniões improdutivas, enfim, esse tipo de questão. E no último quadrante, que seria o quadrante inferior direito, você vai anotar aquilo que é não urgente e não importante. As suas distrações, rede social, quanto tempo, aliás, o celular mostra quanto tempo você está ficando em rede social, isso é importante para você conseguir gerenciar, quanto tempo você fica em televisão, quanto tempo você fica em aplicativo de mensagem, conversando com as pessoas, vendo grupo e etc, etc. Ou seja, tempo mal gasto. Então vou repetir para você de uma forma mais simples agora,
São 4 cruzamentos. Aquilo que é urgente e importante, você anota o que é crise, que virou incêndio para ser apagado. Coisas, frutos da sua má gestão de tempo, da sua procrastinação. Se você tem muitas coisas nesse quadrante, está na hora de você aprender a dizer não para você mesmo, ou seja, postergar a sua recompensa. Então, focar naquilo que precisa. No segundo quadrante, aquilo que é não urgente, mas é importante. Portanto, você tem tempo hábil para desenvolver. Um curso de desenvolvimento pessoal ou profissional, coisa que você consegue se programar, que não é um incêndio para ser apagado. Dá para você fazer com calma, mas que é importante. Terceiro quadrante, aquilo que é urgente, mas não importante. Interrupção de secretária por ligação, pessoa que está sempre pedindo um monte de coisa e quer que seja na hora e você não está conseguindo gerenciar isso no seu dia a dia. Se tem muitas ações nesse quadrante, você talvez precise aprender a dizer mais não para as outras pessoas. Então olha que interessante, no quadrante 1, urgente e importante, se tem muita coisa ali, você precisa aprender a dizer não para você. No quadrante 3, urgente e não importante, você precisa aprender a dizer não para as outras pessoas. E no quadrante 4, onde você tem as ações não urgentes e não importantes, se tiver muitas ações ali, é sinal realmente que você não está gerenciando muito bem o seu tempo. E aí você precisa realmente criar planos de ação para ficar mais produtivo. Essa é a ferramenta chamada urgente e importante. É muito legal. Ajuda a trazer clareza para você e para suas questões pendentes de vida pessoal e de vida profissional. Meu povo lindo, eu de novo não consegui ler os comentários. Assim, Bergamini falou para mim assim: como interpretar as coisas que comeram, como explicar as crianças que comeram 2 doces de uma vez, sem aproveitar o sabor. Não tinha essa opção. Bom, aí elas esperaram. Se elas receberam 2 doces e comeram tudo de uma vez, aí é a ansiedade, daí é outra história, assim. Então, assim, elas conseguiram não comer o doce naquele momento, esperar a recompensa para comer os 2, e daí o nível de ansiedade já estava mais alto. Isso também, obviamente, que é uma questão a ser trabalhada, mas nesse aspecto a gente está falando de crianças de 4 a 5 anos. Seria compreensível, né? A Paty Coimbra, estou postergando mais e tentado, claro, aprendendo com vocês, esperar a saber o que é necessário. E daí alguns outros comentários que eu agradeço demais a participação de vocês, muita gente participando. Fico feliz que vocês tenham ficado até o final da live. Eu quero dar um recado: segunda-feira que vem não teremos live, dia 17 de agosto, por uma razão muito legal, que eu já vou dar um spoiler para vocês. A gente vai ter um ciclo de webinários na semana que vem, de segunda a sexta, onde eu vou ensinar ferramentas de inteligência emocional. Ainda não lancei para vocês, é gratuito esse ciclo de webinários. Essas ferramentas de inteligência emocional são questões práticas para você usar dentro da clínica, ou se você não é veterinário, dentro da sua atividade profissional e pessoal, que são as mesmas ferramentas que eu ensinei para outras pessoas que já estão usando e que turbinaram a carreira pessoal e a vida pessoal e a carreira profissional. Então começa na semana que vem. Entre quarta ou quinta-feira eu vou lançar o link para vocês se inscreverem. São vagas limitadas, mas eu estou dando spoiler com muito carinho para vocês que ficaram comigo aqui até o final. Para quem quiser já reservar os dias então da semana que vem, segunda, quarta e sexta, uma horinha e pouquinho, onde a gente vai trabalhar essas ferramentas desse tipo aqui, por exemplo. Essa seria uma delas, é nesse estilo. Não exatamente essa ferramenta, mas outras que vão ajudar a turbinar a vidinha de vocês. É muito legal. Quem já fez o Evovet sabe. E aí eu agradeço demais a presença de vocês. Fiquem com Deus. Eu acho que essa semana eu ainda tenho mais umas 2 lives que eu vou divulgar aqui no meu Instagram. Tenho mesmo. Amanhã eu tenho uma live para estudantes, o pessoal da USP que me pediu. E na sexta-feira à noite eu tenho uma live bem legal também, que eu vou divulgar para vocês durante a semana. Essa live é um spoiler, não vou falar. Vai ser muito legal essa live. É com uma outra pessoa, com outro grupo de clínica veterinária, onde a gente vai
se provocar um ao outro para falar sobre decisões diagnósticas. Vai ser show demais essa live, sexta-feira. Eu vou avisar vocês aqui pelos stories do meu Instagram, mas de antemão vocês já estão todos convidados, vai ser bem legal. Horário, Paty Coimbra, que horas é mesmo? 7h30 da noite, se eu não me engano, eu acho que é isso. Mas fica atenta nos stories, presta atenção, daí você vai ver a divulgação aí. E vai ser muito legal essa live, muito legal, vai ser bem diferente. Beleza, meu povo? Obrigado pela atenção de vocês, pela presença de vocês. Se você gostou da live, deixa um comentário lá depois. Manda um aviãozinho pro seu amigo para ele enxergar, pro seu amigo procrastinador que procrastinou e não entrou nessa live. Quem sabe ele aprende também essas ferramentas e esses porquês para ele poder melhorar a vidinha dele. Obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela presença. A gente se vê, então, amanhã e sexta-feira de novo. Um beijo. Fiquem com Deus, bom descanso.